Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Trailers. Na era atual do cinema, o papel dos trailers, a sua dinâmica, sua vinculação no mercado, na prática, é bem diferente do que um dia já foi na história do cinema. O cinema não apenas mudou, como também mudou o mundo. Junto com o mundo mudou o cinema. E algumas de suas práticas relacionadas a marketing, atração de interesse em um determinado filme, um produto, algumas estratégias, a dinâmica também mudou bastante graças à aparição da internet e principalmente das redes sociais. O ponto que quero chegar é que a apreciação dos trailers, seu impacto positivo ou negativo, o quanto que se fala sobre um trailer, e principalmente o que se fala dele em redes sociais, principalmente no YouTube e no Twitter, talvez mais no Twitter do que no YouTube, gera um certo impacto no que diz respeito à atratividade do produto e, de certo modo, atrai muito o interesse das pessoas em assinar serviços de streaming para assisti-lo ou até mesmo ir aos cinemas, para aqueles que de fato pleiteiam muitos bilhetes, uma grande arrecadação nas salas de cinema. É o grande sonho, o grande interesse de todo o estúdio. Essa dinâmica dos trailers, o que se fala sobre eles, o que eles necessariamente colocam naquela película breve de no máximo 2 minutos, um pouco mais do que isso, às vezes menos, o que é inserido, como é inserido, o que é mostrado, o que não é mostrado. Tudo faz parte de uma estratégia, tudo é pensado segundo a dinâmica das redes, segundo um impacto necessário, o perfil do público, o que ele espera de um trailer. E às vezes acaba se mostrando muito mais do que deviam, ou menos do que deviam, e algumas vezes também fazendo um marketing, uma comunicação um pouco equivocada em relação à natureza real de um filme. No novo segmento do canal que estou criando neste momento e fazendo este vídeo de introdução, chamado Na Ótica do Trailer, o que quero fazer é uma viagem no passado para apreciar, sentir um pouco da demanda ou sentir um pouco da dinâmica de como era o contato, o sentimento, o que era mostrado e o impacto das películas no passado, que certamente tinham um perfil diferente, uma abordagem diferente, uma direção diferente, eu creio que seja essa a palavra. Trailer também é um pequeno curta, é um recorte de um filme, e também tem uma direção, também tem um construto. É completamente impossível dizermos que o formato dos trailers atuais tem compatibilidade com os trailers do passado, muito em virtude da forma, de onde isso era exposto. E há vários elementos também do ponto de vista financeiro que acabaram mudando também a forma de trabalhar com esses pequenos recortes. No passado, não era tão simples um trailer de um filme de baixo orçamento, de um estúdio ou distribuidora que não tinha dinheiro para gastar, atingir o público. Era muito difícil o público saber da existência de um filme. Hoje em dia, o alcance, digamos, dos pequenos filmes ainda não tem as mesmas benesses dos grandes estúdios, né, que pagam as redes sociais para vincular seus anúncios. Não, os filmes pequenos não têm essa possibilidade. Mas ainda assim, a possibilidade de descobrir o que está sendo produzido, feito por um determinado estúdio, diretor, produtor, enfim. Com uma pequena pesquisa, é possível que tomemos ciência daquilo que em um determinado mês vai acontecer no cenário cinematográfico, no que diz respeito a grandes filmes, a blockbusters e também a filmes mais de pequeno orçamento. No passado não era assim. As redes sociais, de certo modo, acabaram cortando um pouco do custo de marketing que no passado
envolveria grandes quantias, bilhões e milhões de dólares. E quem não tinha capacidade para fazê-lo, acabava fazendo por outros meios. E é aqui que eu entro, de fato, na essência da coisa, na brincadeira. Como filmes pequenos apareceriam, sendo que não havia dinheiro útil para veiculá-los, fazer o marketing deles? Bem, antes de tudo, é importante a gente lembrar também que um filme ser exibido, um trailer ser exibido na TV no passado, quando não havia internet, não havia YouTube ou Twitter, era bem complicado, porque colocar um anúncio em TV sempre foi caro. E quanto maior o tempo de duração de um anúncio, mais dinheiro isso envolve. Cada propaganda que nós vemos na TV custa muito dinheiro. E no passado, custava mais ainda, porque havia o monopólio da exposição. Só havia TVs anunciando um determinado filme, uma determinada obra. Não havia mais nada. Então, para filmes pequenos aparecerem em comerciais, o trailer rapidinho, era muito caro. Era muito caro. Caso pequenos estúdios, pequenas produções optassem por vincular um filme na TV, isso certamente abalaria drasticamente as contas. Impactaria, digamos, na produção, diretamente na produção, porque era muito caro, muito caro. Então, para aqueles filmes B, C, ou que eram bons, mas eram produzidos de forma independente, indie, qual era digamos, a escapatória? Os indies penavam mais, mas aqueles filmes de baixo orçamento, pequenas produções de um determinado estúdio, que não eram tão audaciosas, né, ou não visavam um grande lucro, como é que elas iam aparecer? Haha. Uma coisinha chamada VHS. VHS. A Sony revolucionou não apenas o mercado da música, como também o mercado dos games e também o mercado dos filmes, graças ao tal do CD que apareceu certamente bem antes que o DVD, mas sem o CD nós não teríamos chegado no DVD. E a partir dos DVDs, uma coisa nós deixamos de ver quando nós alugávamos ou comprávamos um filme: os trailers. Porque o DVD, assim também como a internet, acabaram limando essa necessidade de vinculação de outros produtos. É bem provável que alguém, ao comprar um DVD, ainda consiga assistir alguns trailers, pelo menos os primeiros DVDs a serem lançados nesse formato, né? Ainda existia essa prática de mercado, eu acho que no princípio, mas em pouco tempo com a internet e com a consolidação do formato, os trailers sumiram das publicações. A internet realmente tirou essa necessidade. Uma coisa importante de perceber hoje na internet é que a publicação de um trailer não envolve apenas investimento. É claro que a intenção de publicação de um trailer na rede envolve fazer o marketing que vai, espera-se, né, que dê algum retorno, fazendo com que as pessoas comprem, assistam no cinema ou paguem serviços de streaming, onde esses filmes estarão vinculados. Tem esse interesse do lucro, é claro. É um investimento, como era no passado, para ter algum retorno. Mas a vinculação de anúncios externos aos filmes é algo que no passado não acontecia. Nós não víamos isso acontecendo, e hoje é possível. Por exemplo, no YouTube. Se nós assistimos um trailer no YouTube que foi vinculado pela própria empresa, por exemplo, vamos no site da Paramount ou da Universal, da Fox. Os filmes que aparecem lá, os trailers que são divulgados, eles são curtinhos, mas há sempre vinculação de anúncio. Além de estar fazendo marketing, tem a questão dos views que são feitos, e são muitos, milhares. Se for um blockbuster, serão milhões, e cada visualização daqueles anúncios se reverterá em dinheiro para o estúdio.
né, para a empresa, enfim, para quem investiu na produção, em aqueles pequenos cortes do filme ali, vinculados no mercado a fim de marketing. Então tem algo retornando. No passado não tinha. E outra coisa, no passado, os estúdios, o que eles faziam para divulgar filmes pequenos, filmes que não podiam gastar muito dinheiro e aparecer na sua TV, né, um filme como Terminator 2, né, o Exterminador do Futuro 2, vai aparecer na TV, porque é uma produção multimilionária. Lá do passado, claro, né? Pensando em filmes do passado. Esses filmes aparecem na TV. Apareciam poucas vezes, não era todo dia. Depende muito do investimento, né? Mas apareceriam. Os trailers vocês veriam em TV aberta. Ou TV a cabo, enfim. Eles iriam aparecer. Mas e aqueles filmes pequenininhos? Onde o custo foi $1 milhão, $2 milhões, não algo milionário. Não havia como. Então, no VHS, antes do início dos filmes, sempre haveria trailers. 2, 3, 4, depende do estúdio, da produtora e quantos filmes estavam sendo trabalhados naquela época e com uma margem de publicação parecida, né, em termos de datas, o planejamento deles. Depende muito do que eles estavam fazendo. Mas os filmes pequenininhos, como eles não tinham orçamento para marketing, para serem vinculados, o trailer no caso passar na TV, a estratégia era colocá-los no formato analógico, bem no início dos VHS, das fitas, né? No formato digital se pula coisas. Os filmes são divididos em capítulos. No DVD é assim, no Blu-ray continua assim, no 4K continua assim, e sempre será assim, a partir do formato digital. Não há mais necessidade de rebobinar nada. Um botão, um clique e um capítulo já é pulado no formato digital. Mas no formato analógico não era assim. Era fita. Havia o botão de adiantar a fita e voltar a fita. Nós assistíamos o filme passando em uma velocidade maior, de acordo com a capacidade do aparelho reprodutor de VHS, velocidade que ele aguentava. A gente viu o filme passando rapidamente na TV, mas nós não podíamos dar grandes saltos. Então, nós veríamos a propaganda. A propaganda traduz-se trailer de outras coisas. É ali. Era nesse ponto, dessa forma que os estúdios veiculavam seus trailers de produções menores, produções que não podiam se pagar, podiam investir em grande marketing. E nós assistíamos isso. Eu me lembro de ser moleque e ter essa experiência, inclusive, de descoberta de catálogo, descoberta de outros filmes graças aos trailers, graças a este formato. Uma das coisas que fez parte considerável da experiência de alugar filmes, locadoras físicas, coisa que já não mais existe, foi extinta. É claro, vocês vão encontrar aí, né, em capitais, talvez uma locadorazinha ali com uns discos físicos para serem locados, pessoas que gostam ainda de locar, de ir a uma loja, enfim. Existe isso ainda. Em muitos lugares, isso ficou completamente inviável. Não se paga, digamos assim. Quem trabalha com filmes físicos não consegue retorno. Então, são poucos lugares realmente no Brasil e eu imagino no mundo que ainda trabalham com locadoras físicas. E mesmo assim, isso é visto como uma prática vintage, né? Mas essa coisa de assistir trailers no VHS, logo no início do VHS, era parte da dinâmica do dia a dia, da cultura de um cinéfilo. Porque eles nos informavam o que havia à disposição em um determinado estúdio. E se o trailer era bom, mesmo que enganoso, se ele atraísse bastante atenção, quando nós retornássemos à locadora para devolver o filme, nós acabávamos ficando curiosos, interessados em checar se aquele trailer daquele determinado filme anunciado no VHS,
que nós tínhamos alugado estava à disposição. Ele já estava ali no catálogo da loja. Isso fazia parte da dinâmica da época. Então, muitos filmes eram descobertos assim. E claro, os trailers de um filme, logicamente, eles estavam vinculados ao estúdio que produziu o filme maior, salvo raras exceções. Talvez alguns estúdios subsidiários, algumas parceiras. Talvez algum filme diferente poderia pintar junto ali. Ou talvez um filme de muito destaque, talvez também, poderia ser anunciado no mesmo VHS. Mas é claro que os estúdios não iriam fazer propaganda, marketing gratuito para outros concorrentes. Mas, de certo modo, os filmes pequenos de um estúdio estavam sendo anunciados nas produções maiores também. Era ali que eles eram anunciados. Muitas pessoas compravam guias, compravam revistas, tentavam de alguma forma, com revistas especializadas, descobrir o que havia de bom, o que já havia sido feito de bom e novidades que poderiam aparecer também. Em algumas situações, alguns jornais também faziam anúncios, Algumas colunas tentavam informar minimamente sobre pequenas pérolas escondidas, mas isso era de acesso apenas daquele cinéfilo, daquele leitor muito dedicado, daquele sujeito que queria fazer uma baita de uma pesquisa, fazer o que nós chamamos mesmo de garimpo. Mas a maneira de marketear um filme pequeno era no VHS, ali naquele princípio. Muitos aceleravam a fita para começar o filme logo, mas aqueles interessados em possíveis lançamentos secundários de um estúdio assistiam tudo. E ali nós acabávamos descobrindo filmes que de outra forma, de outra maneira, nós não saberíamos deles. No horror, que é um gênero que nós abordamos aqui, que eu falo muito aqui no canal, essa coisa era importante, essa dinâmica era importante, porque o horror é o gênero de baixo orçamento, é o patinho feio do cinema. Nunca há muito dinheiro para investir no horror. Se você faz uma campanha de marketing muito grande, numa época onde não havia meios digitais de fazê-lo, não havia internet, isso implicava em fazer um corte gigantesco no seu orçamento. Redirecionar tudo isso para a campanha de marketing. O horror não tinha essa possibilidade, salvo raras exceções. Mas não tinha de maneira geral. É um gênero pobre. É um gênero de baixo orçamento. Até hoje, que agora sim, nós temos produções multimilionárias dentro do gênero, mas ainda assim, com muito menos investimento do que os grandes blockbusters do cinema. Até hoje, o gênero continua sendo, o horror continua sendo o patinho feio. Ainda se paga muito menos, se investe muito menos em relação a outros gêneros. Isso é histórico e continua sendo uma tendência. Mas no passado era pior ainda. Pior ainda. Se um marketing fosse feito com muito afinco, é bem provável que ele iria resultar em um bom retorno. Isso aconteceu com alguns filmes, que com trailers assertivos, direto ao ponto, atraíram bastante interesse e curiosidade. As pessoas iam aos cinemas. Tinha impacto. Mas isso implicava em gastar bastante do orçamento, o que para muitos filmes era o mesmo também que empobrecer a produção. Entende? Então, fazer um marketing por meio dos trailers era muito, muito importante para o horror. Muito bem. Então é isso. A dinâmica mudou bastante com a internet. Mas por que inaugurar um novo segmento no canal voltado para trailers? Eu pensei no seguinte. A nossa maneira de se relacionar com trailers hoje em dia é bem diferente, certo? Isso também mudou, alterou tendências na forma dos estúdios em fazer cortes, decidir aquilo que eles mostram ou não de um filme para a gente. Uma das grandes intenções dos estúdios no século XXI, principalmente a partir da segunda década, é criar hype.
Mas Corvo, eles não queriam criar hype lá no passado também? Sim, o hype sempre esteve presente na equação. Criar hype sempre foi algo existente. Ora, quer que se atraia atenção, interesse na obra, que as pessoas vão ao cinema. Então o hype sempre existiu. Mas a forma como ele é manifesto, como ele é compartilhado, isso não havia no passado. O hype em si não é para que uma pessoa fique ansiosa apenas para ir no cinema. É para que várias pessoas, antes de ir no cinema, continuem o processo de marketing do filme. O trailer é um pequeno investimento, hoje barato em comparação ao passado, que é colocado no YouTube, é divulgado em redes sociais e o marketing não para ali. O público continua esse marketing. Então, normalmente a decisão é feita baseado naquilo que será mostrado, que fará com que as pessoas nas redes sociais falem deste filme. Falem deste filme até o maldito dia que ele for exibido no cinema. A dinâmica é diferente. O hype do passado, o impacto do passado, ele difere do impacto do hype do presente. Porque pensa-se de modo a inserir no trailer aquilo que dará munição para que as pessoas falem no filme. E às vezes, em virtude disso, muitas pessoas vão reclamar, reclamam com bastante frequência, que muitas cenas, momentos importantes do filme estão sendo expostos gratuitamente. Mas aí que tá, não é gratuito, é pensado. É uma baita de uma sacanagem para aqueles que não querem tomar spoilers, querem assistir o filme sem nenhuma informação prévia, Pessoas as quais, por sinal, ficam longe dos trailers, evitam assisti-los na internet, mas essa é uma estratégia dos estúdios, e das distribuidoras, das produtoras, mostrar algo para fazer as pessoas falarem sobre isso. No passado não existia isso. O impacto era a nível individual. Você poderia conversar com um seu chegado, um seu amigo, a falar para ele sobre tal filme que iria passar, caso o trailer não fosse vinculado na TV. Você poderia falar com ele, acho que tem um filme legal que vai passar no cinema, ali no jornal, soube aí de um filme novo, de um diretor tal, sem ver o trailer. Mas mesmo vendo o trailer, o boca a boca, a comunicação, a verbalização, o raio de alcance era muito menor. Era uma coisa regionalizada, ali na sua família, no seu bairro, no seu ciclo de amigos, No máximo o raio de alcance aí é uma cidade. Se o seu círculo de amigos, digamos que se ele fosse bastante expansivo, é claro que muitas pessoas poderiam ficar sabendo disso, mas era algo completamente improvável, A não ser que você fizesse parte de um clube de cinéfilos, uma espécie de clube do livro, por exemplo. Tinha uma pequena associação ou grupo que se organizava, se reunia para discutir, assistir filme junto e comentar. Eram coisas raras também, mas existiam. E era uma coisa bacana também da época. Mas, de maneira geral, o impacto era pequeno. Muito, muito pequeno. Agora não. Agora, a possibilidade de falar sobre um filme, comentar sobre um filme, fazer críticas a ele sem sequer ter assistido. Coisa muito comum na internet, As pessoas adoram falar mal no Twitter. As pessoas falando bem de alguma coisa no Twitter é muito raro. Mas falar mal também é falar sobre. Minha intenção é falar sobre. É o que o estúdio quer. Que vocês falem. Que vocês subam um hashtag. Que vocês pulverizem essa coisa. Para as pessoas xingarem, falarem mal, mas falarem do filme. Mesmo assim. É marketing. É marketing. Nas muitíssimas pessoas que não vão ver o filme xingando, e muitas que xingando vão ver o filme, algumas que não se importam tanto acabam descobrindo sobre ele, vendo alguma coisa sobre ele nos Trending Topics. Esse filme pode ser legal. Quem sabe eu não vou assistir. Não tenho mais nada para fazer, pode ser um programinha, legal.
Enfim, não é mais a nível individual, não é só no nicho dos interessados. O falar bem e falar mal, principalmente o falar mal, que é a tendência, né, o centro do Twitter, atinge, espirra, respinga em outros nichos. Pessoas que não sabem, não conhecem tão bem lá os volumes da obra maravilhosa do mangá que está sendo adaptado, né, ou do super-herói tal X, né, que existe há mais de 50 anos. As pessoas não sabem disso, mas às vezes, devido a essa pulverização, eles acabam vendo cenas ou comentários, imagens que acabam despertando o interesse. Então, por isso, a importância do pulverizar, a importância da hashtag, da rede fazer com que a informação e o marketing, que é gratuito nesse caso, não totalmente, porque, claro, os estúdios pagam pelos anúncios, né? A plataforma vai ajudar, porque recebe um dinheirinho a mais para também deixar ali por mais tempo, quando as hashtags derem uma baixada, né? As redes sociais vão manter o negócio ali, né? O anúncio ali direto. A gente vê isso no Facebook, vê isso acontecendo no Twitter e no próprio YouTube, né? Então também tem esse dinheirinho extra. Mas há um marketing gratuito feito pelo próprio público, o público que fala no filme. Então, os elementos que constam no trailer precisam ser elementos para fazer falar, para criar ansiedade, para criar uma expectativa, mas também fazer falar. Nem tudo é expectativa, tem que ser falado. Se as pessoas falam, o filme circula na rede, que diferente da TV aberta do passado, diferente do início das fitas analógicas do passado, é onde realmente o marketing acontece. Entendem? Então pensar em trailer atual e pensar em trailer do passado são duas dinâmicas diferentes que alteram, certamente, a forma do trailer, a tendência do trailer, aquilo que ele mostra, aquilo que ele vincula, o formato de apresentação. E por que é interessante voltar nos trailers do passado? Nós assistimos muitos filmes na nossa vida, muitos. E grande parte dos clássicos anteriores à internet, nós não vimos os trailers. Não vimos. Eu adoro Conan. É o Conan do Schwarzenegger, primeiro. Conan o Bárbaro. Muitas pessoas adoram, mas elas nunca viram o trailer. Eu garanto para vocês, elas nunca assistiram o trailer. Talvez aqueles que compraram a versão em DVD, em Blu-ray, lá nos extras do disco, veio como bônus o trailer. Em algumas publicações, eles aparecem. Eles são vinculados. Mas, para quem comprou o físico, coisa que não é tão comum mais, é coisa de colecionador. Tá tudo aí digital, em streaming, na internet, na Amazon Prime, na Netflix, né, na Disney, na Paramount. Tá tudo aí, certo? Digital. Nós não temos acesso a esses bônus. Uma das coisas interessantes de comprar físico hoje, né, um diferencial é justamente esse, porque a gente consegue acesso a making of, a gente consegue acesso a cenas deletadas, trailers, esses bônus que para um amante de filme, um amante de uma determinada obra faz muita diferença, né? Esse é o diferencial de comprar físico hoje em dia. Mas fora isso, não se tem acesso a esse material hoje, né? Ainda hoje. No passado, menos ainda. Se você não visse o trailer em uma fita VHS de um filme que você locou, você não ia ver ele mesmo. Não ia ver ele na TV em lugar nenhum. Então, muitos desses filmes do passado, nós não vimos o trailer. E o trailer é uma parte da sua história também. É tão importante quanto o próprio filme em si. Diz respeito do caminho que esse filme fez até chegar na sala de cinema, até chegar na TV depois. É um trajeto, é uma parte importante disso. Uma mentalidade, uma estratégia de mercado, um marketing estava ali. Isso faz parte da biografia de uma obra cinematográfica. Então,
qual é o meu interesse neste novo segmento chamado Na Ótica do Trailer? Retornar. Graças à internet e plataformas como essa aqui, o YouTube, pessoas colocam esses trailers para nós assistirmos. Nós agora temos a possibilidade de ter acesso a eles. A gente encontra eles aqui, no YouTube. São raridades. A maior parte dessas publicações de usuários da rede são em formato analógico, ou seja, eles riparam o vídeo da fita e colocaram aqui. Digitalizaram e colocaram aqui. Não tem aquela qualidade maravilhosa, mas é registro histórico. E são pequenos minutos de uma raridade e de um relato, né, uma propriedade biográfica de filmes. E a minha intenção neste novo segmento, Na Ótica do Trailer, é assistir os trailers de filmes clássicos de uma era anterior à internet que eu jamais vi, para perceber qual foi a estratégia ou talvez a intenção do estúdio, o que ele fez para atrair a atenção, fazer o marketing daquela obra. Isso também é interessante. E certamente a dinâmica que nós vamos encontrar em pontos positivos e negativos, inclusive propaganda enganosa, abusiva, vai ser bem diferente. Vai ter os seus extremos, que hoje em dia nós talvez não encontremos, por causa também do backlash, né? Quando um filme faz propaganda enganosa hoje em dia, um estúdio faz marketing enganoso, as pessoas também destroem a obra no Twitter, né? Ou no Facebook, ou no YouTube. E isso afeta também lá o score, no Metacritic, na Internet Movie Database, sites que postam score. Muitos usuários desses sites entram na página do filme, olham o score, é ruim, nota 5, nota 4, não vou assistir não. E às vezes o score é fruto de backlash, de represália, por várias e várias razões, né? Não é ideal, não é saudável se orientar, assistir cinema baseado em nota. Nunca é. Nunca é. Mas muitas pessoas fazem isso. Pegam as médias de avaliações e, se for baixa, não assiste o filme. Então, também a internet, as redes sociais, acabaram fazendo com que os estúdios calculem muito bem o que mostram e como mostram, o que anunciam para não fazer, né? Merda. Porque paga-se um preço alto por isso. As pessoas já têm a tendência de falar mal. Mas se o ataque for massivo, se a integridade do estúdio começar a ser atacada, aí já não é mais um fale bem ou fale mal, fale de mim. É a integridade do estúdio. É a reputação de um estúdio. O ataque não é mais no filme. Não se critica o filme na sua qualidade, se ele é bom ou ruim. O fato de um filme ser bom ou ruim não afeta a percepção do público, das pessoas, da massa, em relação ao trabalho de um estúdio. Não. Um próximo lançamento que for ser lançado, as pessoas vão consumir normalmente, sem problema, se tiverem interesse. Agora, quando se ataca a reputação de um estúdio, quando ele colabora para que as pessoas ataquem a sua reputação, fazendo um marketing mentiroso, aí sim, isso tem, né, isso ressoa, isso tem um impacto bem diferente. Então as dinâmicas mudaram, meus caros. E voltar no passado para ver também os abusos, né, as canalices, a falta de vergonha, e não apenas isso, né, mas o marketing inteligente, o trailer inteligente, coisas que nós nunca vimos, é algo que eu estava pensando esses dias, refletindo se era interessante ou não trazer aqui para o canal essa experiência, e acabei decidindo por fazê-lo. E este é o primeiro vídeo da playlist, né, do segmento, Na Ótica do Trailer, e serve mais realmente como uma introdução para fazer um anúncio, né, das minhas intenções, daquilo que virá, daquilo que irei apresentar, e a partir do segundo episódio eu já vou selecionar um trailer
de filme antigo para a gente assistir, pensar nesse trailer que está sendo mostrado, exibido, o que de fato é o filme, né? Supostamente nós vimos, e fazer uma reflexão, um comentário sobre o que foi o marketing, o que o filme mostra e o que há ali de fato interessante para divagarmos um pouco. Ok? Então é isso. Obrigado por ouvirem e saudações corvides.